Para falar sobre tudo isso conosco, vamos receber Rafael Castaneda, analista da Mercúrio Cripto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui, o nosso Crypto News. Espero ter falado o seu nome certo, meu caro. Tudo perfeito, Gabriel. Prazer estar aqui com vocês. Tudo de bom aí. Hoje o mercado está volátil. Hoje e ontem, né? Depois do anúncio do Fed, a galera esquentou os ânimos. Esquentou, foi todo mundo para baixo, voltou, falou, não, acho que a gente fez besteira, levamos muito para baixo esses ativos aqui. Volta, hoje foi disparada, voltou um pouco, tá no negativo. Como é que tá esses nervos do investidor de criptoativos? Como que tá esse sentimento no mercado? O mercado de criptoativos sabe mais ou menos o que vai acontecer com a economia norte-americana? Por que a gente está nesse vai e vem todos os dias, principalmente nesses últimos 2 dias com a divulgação do CPI? O que a gente tem observado, né, é uma correlação que não existia antes, né? É novidade isso para os investidores de cripto, uma correlação tão forte, né, do mercado de renda variável como um todo, até a correlação do índice S&P 500 com o comportamento do Bitcoin e hoje com o comportamento do Ethereum, né? Que basicamente são as duas grandes criptomoedas e o sentimento geral do mercado, ele tende a acompanhar a oscilação de preço desses dois ativos. Algum outro ativo desponta quando tem uma notícia, foi o caso do SushiSwap que você levantou, né? O SushiSwap recentemente anunciou uma mudança no CEO, eles estavam passando por uma série de escândalos e deram uma renovada, uma repaginada no time e isso se refletiu numa variação ali de 8%, 9%, que pode parecer muito, né, para o mercado tradicional, mas para cripto isso aí é coisa do dia a dia, né? 9% num dia. Maravilha, vou até abrir o nosso mapa aqui, eu trouxe um pouquinho da volatilidade do Ethereum nos dias de ontem e hoje. Olha só, esses candles aqui até parecem bizarrice, saiu aqui de 0.06, foi para 0.0, aqui ó, subindo bastante, atingiu uma mínima ontem durante essa divulgação em relação ao Bitcoin, então tá uma volatilidade bem importante aí para Ethereum, tá uma luta bem assídua aí pelos patamares atuais desses criptoativos, principalmente os maiores criptoativos do mercado, que são, claro, o Bitcoin em primeiro e Ethereum em segundo lugar. Mas eu gostaria até de destacar aqui SushiSwap. Você comentou essa questão do CEO dessa notícia. Algumas notícias aumentam aí as esperanças dos investidores, até essa volatilidade do mercado, dá um impulsionamento aí muito forte para os ativos e 9,72%. Só para o investidor que está nos acompanhando saber um pouco mais sobre esses protocolos, a gente fala muito sobre DeFi e SushiSwap às vezes entra na nossa conversa. É uma boa aposta na sua visão, na visão do pessoal da Mercúrio? SushiSwap tem outros protocolos que são um pouco mais estáveis, um pouco mais consolidados, um pouco mais longevos. Como que está a visão para esses ativos que às vezes entram na nossa conversa, mas ficam meio escanteados? O investidor que está ali atrás não está dando tanta bola para ele, do nada sobe 9%. Ele acha que pode ser um bom investimento. Como que está a visão do pessoal da Mercúrio para a SushiSwap? Legal. Cara, em termos de fundamento, tá? A SushiSwap, ela é uma exchange descentralizada, né? Que a gente abrevia como DEX. E basicamente ela é uma alternativa que você tem às grandes corretoras para que você possa fazer trocas de tokens sem ter que confiar numa entidade centralizada, né? A SushiSwap, ela na verdade ela começou como um clone, né, uma cópia da Uniswap e desde então ela começou a se desenvolver sozinha. Mas em termos de fundamento, a gente não gosta muito do modelo de negócio da SushiSwap e de como que ela opera, né? Ela tem uma pegada muito mais voltada para o varejo e tem certa dificuldade de manter uma liquidez tão forte. Por exemplo, hoje a Uniswap, né, apesar de não estar subindo 9% no dia, né, ela é a maior DEX do mercado cripto, ela tem uma profundidade de liquidez muito maior do que a SushiSwap. Em termos de fundamento de uma DEX que pode realmente operar no mercado, ela é que tem as principais características, né? Em termos de inovação tecnológica também é uma DEX que está muito à frente das outras, lançando novas estratégias para como você forma mercados em cripto. É diferente formar mercados em cripto de maneira descentralizada do que a gente forma no mercado tradicional, né? Não usamos livros de ordens. Então, no geral, o Sushi ela ainda fica como um player de segunda categoria, né? Que tenta copiar inovações do mercado, mas não consegue o mesmo grau de profundidade de liquidez ou de atividade que DEX mais consolidadas como a Uniswap ou a Curve conseguem no mercado de hoje.
Perfeito. Lembrando, algumas DEX já estão com um patamar bem elevado, concorrendo com grandes exchanges centralizadas. O Uniswap é o grande modelo desse negócio, uma das primeiras e também a mais consolidada aí no mercado, a primeira, a maior DEX do mercado. Então tem os protocolos ali que estão despontando nesse ramo e tem, claro, aqueles que vão tentar pegar carona na tecnologia, às vezes ficam um pouco para trás, às vezes superam aquela tecnologia desenvolvida anteriormente. É um trabalho diário aqui e árduo dos analistas, do pessoal que está ali em casa investindo, para identificar como é que está essa tecnologia, tentar ver como é uma boa oportunidade ou, quem sabe, um grande risco aí para entrar em alguns ativos. E eu queria até falar sobre esse patamar, trazer um pouco a conversa para a semana, expandir essa nossa conversa para a semana como um todo. A gente viu uma volatilidade muito forte, a gente começou ali a semana um pouco mais tranquilo, chegou quarta-feira, a gente teve PPI lá nos Estados Unidos, CPI na quinta-feira, deu uma porrada no mercado, mas parece que o Bitcoin está próximo de fechar ali, mais ou menos no 0 a 0 nessa semana, perdendo basicamente 1% nesse agregado dos 5 dias. Qual está a visão de vocês? Foi um teste importante para os criptoativos passar por essa semana de divulgações lá no exterior? Vocês acreditam que demonstra certa resiliência para as próximas divulgações? Ou a gente ainda vai ter que viver aí um calafrio toda vez que o Fed fosse movimentar, que sair algum novo dado lá para a economia norte-americana? Como que está a avaliação de vocês dessa semana do Bitcoin e o que pode nos mostrar para o mercado de criptoativos? Não, beleza, cara. Essa resistência, né, do Bitcoin na casa dos 20 mil, ela realmente está se mostrando muito forte, né? A gente tem analistas que o mercado cripto é cheio de futurologia, né? Assim, as pessoas tentam adivinhar muito as coisas, mas isso dá uma ideia do sentimento do mercado, né? O mercado cripto, ele não é tão eficiente nem tão maduro quanto o mercado tradicional. Então, o modo como esse mercado reage, né, a questões macroeconômicas ou até a questões geopolíticas que se desdobram em questões macroeconômicas, são movimentos muito mais irracionais e muito mais voláteis do que você vai encontrar num mercado mais maduro, que já está acostumado, né, os investidores que compõem aquele mercado já estão mais acostumados com esse tipo de dinâmica, com como se posicionar, né? O que a gente tem visto em cripto é que o grosso da movimentação da grana de cripto está acontecendo no mercado de futuros e não no mercado à vista. Inclusive, até um outro evento muito importante recente que teve no mundo cripto foi o merge, né, a mudança do mecanismo de consenso da Ethereum, de Proof of Work para Proof of Stake. E nesse período de tempo, a Ethereum viu a maior posição que ela já teve alocada em mercados futuros, o que indicava uma grande ação de capital institucional, de capital de investidores profissionais, né, não são varejistas, que estão operando bastante em cripto, mas estão operando na especulação do mercado de futuros. Então isso também contribui para esse cenário de volatilidade, e especialmente porque os alvos dessas operações de futuro, eles se concentram em dias de anúncios importantes, como o Fed colocando nova taxa de juros ou anúncio de dado da inflação, essas coisas. Então, essa volatilidade que a gente observa em cripto, que está acontecendo nesses dias chaves, óbvio, tem o impacto dessas notícias, né, no sentimento das pessoas, mas a gente está vendo também concentração de capital que está operando no mercado de futuros em torno dessas datas, o que torna esses dias bem candidatos fortes à volatilidade alta, no geral. Perfeito, eu gostaria até de perguntar de uma das notícias que a gente separou para hoje, que é a Binance queimando os tokens BNB. BNB são alguns tokens ali até utilizados em larga escala no mercado para fazer as trocas. O pessoal, para não ficar convertendo toda hora, às vezes pega um token ali de uma grande exchange para converter os seus ativos, ficar fazendo as movimentações diárias, movimentações de ativos em sua carteira. Como que essas queimas sazonais de criptoativos, programadas até, que são ali para estabilizar o preço, aumentar um pouco a escassez, até segurar um pouco a inflação sobre esses ativos, impactam o mercado de uma forma geral. A gente viu, claro, a Binance sofrendo um ataque hacker recentemente, então a Binance está bem em evidência neste momento. Após o ataque hacker, agora vem com queima de tokens BNB. Como é que está a visão para todo esse mercado? A Binance é a maior corretora do mundo hoje, pelo menos, talvez em termos de varejo, né? Ela é a mais conhecida, certamente. O CEO da Binance, o CZ, ele já tem se colocado nos holofotes há alguns meses, ele tem viajado o mundo, tem conversado com governantes, né, com presidentes, com governadores, com prefeitos, tem feito um monte de conexões
provocando assim uma agenda cripto, né, de avanço em adoção, de avanço em regulação de cripto no geral. Então isso já tem colocado a Binance em certa evidência por conta da ação do CZ. Né? A queima regular de tokens da Binance, ela é uma cerimônia que já acontece há um tempo. Mas é claro que sempre que chega a hora dessa queima acontecer, ela chama a atenção. Mas isso ainda é uma coisa que, no geral, pega muito na mentalidade dos investidores, porque quando você faz uma queima, você tira uma certa quantidade de tokens de circulação. Na teoria, né, essa retirada de tokens de circulação torna a oferta daquele token mais escassa. E existe hoje no mundo cripto uma associação mental entre escassez equivale a token valorizando. Tá? Isso, na verdade, não é uma premissa garantida, né? Porque uma vez que você retira a escassez de um ativo, o que você faz é que você aumenta a volatilidade dele. Então, se tem menos daquele ativo no mercado, é mais fácil você fazer com que o preço suba ou fazer com que o preço caia também. Mas no racional, né, no mito, no folclore cripto, né, os investidores de varejo acreditam que escassez significa que o token sobe. Então isso muitas vezes provoca um efeito mais especulativo e psicológico de curto prazo do que realmente o impacto daquela queima no setup econômico do token, né? Isso é uma coisa que acontece num prazo mais diluído, né, do que no curto prazo imediato. Perfeito. Então, para você, investidor aí que estava em casa descabelando, fala, o que está acontecendo com os tokens da Binance? Vamos lá, vamos esclarecer esses pontos, vamos ficar um pouco mais calmos. A gente sabe que tem essas tecnicidades no mercado de criptoativos, às vezes uma sazonalidade que tem que ser explicada, explanada, destrinchada. Então, fique tranquilo, você que está em casa, você que está operando aí no Vector da Nelogica, no Profit da Nelogica, fique tranquilo com a queima dos tokens da Binance, é uma queima programada, uma queima sazonal, que já está até, inclusive, aí na base do protocolo de BNB. Então, assim, vamos sempre acompanhando esses movimentos de mercado e, claro, trazendo especialistas para nos ajudar a entender toda essa volatilidade, alguns criptoativos em si, até de um ou outro. Hoje nós recebemos Rafael Castaneda, analista da Mercúrios Cripto. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso Crypto News. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, dedicado parte do seu tempo aí, parte do seu dia para conversar aqui com a BMC News e com todo mundo que está nos assistindo. Então, obrigado. Boa tarde para todos aí. Valeu, boa tarde. Agora a gente vai para um rápido